Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para nós é Lamentações 1:9, que diz assim: Sua impureza é como mancha em suas saias. Ela não podia imaginar que chegaria o dia do seu fim. Sua queda ocorreu de modo surpreendente e ninguém dela se compadeceu, nem procurou ajudá-la. Contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim. Aqui Deus está nos falando, né, sobre Jerusalém, que só se lembrava de Deus na hora da aflição, né? Antes Deus não era Deus para eles, né? Mas depois, na hora da aflição, eles se lembravam que eles eram filhos de Deus, né? E pediam socorro para ele, né? Eles faziam o que queriam, né? Achando que Deus não estava vendo, que Deus não se importava, né? Com o que eles estavam fazendo, né? E ignorava todos os avisos do Senhor, né? Criavam ódio dos profetas de Deus, que eram responsáveis por avisar o povo sobre a vontade do Senhor, né? Eles tinham raiva desses profetas, perseguiam, falavam mal, né? Muitas vezes matavam, agrediam, entre outras situações, né? Quantos deles tinham que ir pro deserto para não serem mortos, né? E sendo que eles estavam ali para orientar o povo, mas o povo tinha raiva, porque eles queriam viver segundo a vontade deles, não a vontade do Senhor, né? E enquanto Deus não apertava eles, não punia eles, eles não se lembravam de quem era, né? O Deus da vida deles, que eles eram filhos de Deus, eles queriam servir a outros deuses, né? Deuses pagãos das outras nações ali que viviam por perto deles, né? Mas nessa hora, né, quando Deus apertava, eles se lembravam que eles eram filhos, né? Pediam misericórdia do Senhor e muitas vezes eles pediam essa misericórdia com senso de justiça, né? Ah, Senhor, né? Lembre-se de nós, igual ele fala lá, né? Ó, contempla, ó Senhor, a minha aflição, porquanto eis que o inimigo levou vantagem sobre mim, né? Ele só se lembrou que Deus era o Senhor deles na hora que as outras nações começaram a atacar eles e Deus não estava mais ali para poder ajudar, porque toda vez que tinha uma batalha, né? O Senhor Deus intervinha nessa batalha e dava vitória para eles, né? Sempre dava vitória para eles. Eles levavam ali a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, né? E ia à frente do exército, né? Quando o exército começava a guerrear, ninguém podia contra eles, porque o Senhor dava vitória, né, para eles. Mas quando eles expulsavam o Senhor, menosprezavam o Senhor, né, na vida deles, Deus deixava o inimigo tomar de conta só para eles aprenderem a lição, né, e voltarem para a presença dele, para o caminho certo, né. E tinha que ser assim, eles só funcionavam assim, né? E quantos de nós, né, meus queridos, quantos que a gente conhece que só vai ao Senhor no momento da aflição e muitas vezes vai no momento da aflição, quando recebe a bênção, esquece de Deus. Né? Quantas vezes vão, por exemplo, num culto, não sei, de libertação, num culto de campanha, alguma coisa assim, porque estão precisando de um socorro do Senhor. Quando ele recebe esse socorro do Senhor, ele vaza, nunca mais ele volta, né? Para a igreja, nunca mais ele quer saber de oração, nunca mais ele quer saber de nada, né? Porque ele só queria a bênção do Senhor, não queria o Senhor na vida deles, né? E ainda chegam nos profetas que eles atacam quando estão bem, né? Chega nesses profetas com senso de justiça, porque eu sou filho e Deus me ama, né? E Deus tem que cuidar de mim, tem que fazer, né? Esse socorro na minha vida, porque Ele me ama, né? E tal, eu sou filho de Deus, né? E vai lá no profeta querendo essa ajuda no profeta, no pastor, né, numa pessoa de oração. Ora por mim, que eu preciso de socorro, né, da parte do Senhor. Porém, ele só se lembra que é filho de Deus na hora que ele tá passando aquela aflição, né? E em João 14:21, Deus diz assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? O Senhor lhe deixa uma condição, ó. Quem tem os meus mandamentos, né? Quais são os mandamentos do Senhor? A palavra dele. A palavra dele é o mandamento do Senhor, né? Não é uma doutrina de uma igreja, nem a nossa opinião, é a palavra dele, né? Ele fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Ou seja, não basta dizer que ama o Senhor. Se você obedece, você ama. Agora, se você não obedece, se você vive uma vida torta, né? Se a pessoa vive uma vida torta, a palavra diz que ele não ama o Senhor. Ele tá dizendo ali da boca para fora, né? E aquele que, ele dá uma condição, aquele que me ama, que obedece meus mandamentos, me ama, será amado por meu Pai, né? E eu também o amarei e me revelarei a ele. É porque Jesus é Deus, né? Então ele tá querendo dizer, da mesma forma que Deus o ama, ele também amará e se revelará a essa pessoa, né? Então, queridos, que nós venhamos ficar atentos nessa mensagem do Senhor, né? Onde ele nos fala que não é para nós lembrarmos que nós somos filhos dele só no momento que nós precisamos dele, né? É que nem aquele filho que ele não tem comunhão, né, com o seu pai, com a sua mãe, mas na hora que o negócio aperta, ele corre para os braços do pai e da mãe para ter um socorro, né? Imagina que tristeza que esses pais vivem, nem saber que o filho só procura eles porque querem alguma coisa deles e não porque ama, não porque sente falta, né? Não é assim que o Senhor quer. Ele quer que nós amemos ele, que nós obedeçamos, né, o mandamento dele, amemos ele, andamos de acordo ali com a vontade dele. E ele vai ser conosco, né? Sempre. Ele não quer ter que ficar apertando a gente ou deixar a gente sucumbindo na nossa própria escolha, no erro que nós escolhemos ali, né? Na consequência do nosso erro, para depois a gente se achegar nele e querer misericórdia dele, né? Ele quer nos abençoar, ele quer cuidar da gente a todo momento, como filhos, né? Que amam a ele também. Amém? O Eterno te ama.